Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, como que a gente poderia começar a entender o que é a candeia, o que Jesus quis dizer com isso, né? Então, como você mesmo colocou, a candeia a gente sabe que ela é tipo uma tocha, né? É a luz que se faz presente para iluminar, seja o ambiente ou as coisas. Mas, no caso aqui, essa passagem, ela vem mostrar a condição não só da claridade, como do conhecimento, né? Por quê? Aqui está falando da candeia, não a coloque sobre um alqueire. Alqueire hoje, quando a gente vai falar de alqueire, alqueire é uma medida, né? Nossa, eu tenho tantos alqueires de terra, coisa parecida. É como a gente estava explicando sobre a obra lá, 165 anos atrás, né? Essa aqui ainda não tem isso. Deixa eu virar aqui por causa do reflexo aí para você. E obrigado. Então, o que que a gente vai entender sobre isso? O alqueire, na época, era aquelas bolsas que se levava nas mulas, nos burros, até em cavalo, para se medir os grãos, né? Então, pô, você vai acender uma vela, um candeeiro e você vai colocar lá dentro, ele não vai dar plena iluminação, né? Por quê? É um recipiente, então a luz não vai ficar no todo. Porque tem traduções que dizem assim, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, às vezes o sob não é em Isso, cima, né? isso. É justamente... Não tem lógica, como se eu fosse colocar uma iluminação aqui, em vez da gente pegar o ponto alto, a gente colocasse a lâmpada aqui, seria isso? Isso. É, como a gente estava falando, né? Existem muitas editoras com muitos tradutores. E a gente precisa entender, porque a Bíblia mesmo, quando ela foi escrita, era o aramaico, né? Que ela foi muito mal interpretada. Olha um exemplo básico e clássico de que todo mundo coloca. É muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas não tem cabimento um camelo passar por um buraco de agulha. Em aramaico, aquela cordinha que eles usavam, aquelas cordinhas, eram tão fininhas, e aquilo era denominado de camel, né? Mas as traduções vão assim, não, é mais fácil falar isso aqui. E coloca, né? Camelo. Tem nada a ver. Então a gente precisa raciocinar, a gente precisa sair esse estereótipo do milagre, né? Porque não tem cabimento, né? Até porque o Criador, se ele criou a agulha para ajudar a costurar, como é que ele poderia fazer um bicho tão grande como um camelo passar por aquele buraco, né? Então é coisa de raciocinar. Então as traduções, por vezes, elas erram, ou às vezes eles querem mostrar um sentido, mas na concepção dele. Mas quando a gente tem que estudar, a gente não pode passar errado. Eu já vi duas versões desse daí, dizendo que na época a linha, o fio lá, era feito com pele, com pelo do camelo. Então o camelo, no caso, era um cabo que era grosso, e outros dizendo que era o camelo mesmo, mas a agulha, no caso, não era uma agulha de costura, era como se fosse um batente, um portal, né? Que era pequeno. Então, de qualquer forma, os dois era nesse sentido de dificuldade, né? Você vê que são estruturas até interessantes para dar o entendimento, porque isso é figurativo. Sim, sim. Como muitas coisas, né? A gente estuda, se a gente vai estudar a origem da humanidade, Adão e Eva praticamente é o estereótipo da humanidade, porque hoje a ciência já se comprova, né? Se for colocar Adão e Eva há 40 mil anos antes de Jesus na Terra, né? Então,
a gente sabe dos exilados de Capela, entre outros que vieram de outro sistema, mas enfim, na condição aqui que a gente vai entender, é que assim, não tem como você colocar, porque muitos entendiam que você vai colocar ela abaixo, a iluminação ela não vai se desprender. E aqui, quando a gente coloca, logo em seguida vai ter entendimento, a gente vai compreender na análise de todo esse estudo aqui, que o conhecimento, assim como a iluminação, se ela for muito forte para alguns, ela desfoca, né? E com isso, ela não chega a todos, porque seja na iluminação, ou seja pela informação, como Jesus muito colocava, e vem logo em seguida aqui, quando os discípulos perguntavam por que ele falava por parábolas, é porque ele já dizia, né? Por quê? Ouvindo não ouvem, vendo não enxergam, portanto não compreendem, né? Então, dentro dessa condição, ele falava que tudo tem o seu tempo. Assim como nós tivemos a infância, tem a juventude, tem a maturidade, e cada época você vai tendo uma percepção diferente para o entendimento das coisas, assim como a gente já explicou um pouquinho antes ali, falando justamente para o conhecimento da vida. E assim, quando a gente coloca essa sublinhação aqui, é justamente no que ele está colocando no texto em seu todo. Porque o homem, ele só vai conseguir compreender as coisas a partir do momento que ele conseguir enxergar isso, né? Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar, porque enxergar é quando você sente aquilo mais profundamente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.